se as pessoas quiserem se relacionar das formas como elas quiserem, elas têm que ter liberdade para isso. Agora, retorno à pergunta. Vocês falaram que defendem os direitos de todos os homens. Aí eu perguntei, inclusive dos gays, vocês falaram que sim. Vocês são a favor do casamento homoafetivo? O que isso tem a ver? É um novo formato de família. E eu vou te falar é um outra novo coisa. formato, é uma nova ordem social. os papéis sociais. Por exemplo, em adoção. Então não são, né? Não são. Não, e existe um recorte social nisso, porque... Deixa eu falar uma coisa aqui. Não manipula a resposta. Eu sou advogada e eu atuei, inclusive eu fui chamada isso no Rio de Janeiro para ser padrinha desse caso, né, onde conseguiram depois de anos receber essa criança. E eu vou te falar uma coisa, esse casal é tão respeitoso que você olha assim e diz, poxa, sabe aquele homem assim que os dois, ambos, é algo inacreditável, onde as próprias famílias, em alguns graus, héteros, não teria tanto respeito para com aquela criança. Não tem briga, não tem discussão, não tem isso aqui. Agora, a questão que eu estou falando aqui é família, é respeito, é a característica, é o zelo, entendeu? É a desconstrução, que é o tema aqui do debate, do papel do homem dentro da família, assim como do papel da mulher dentro da família. Tem uma coisa para colocar sobre isso? Só um minutinho. É que a gente não ouviu o Grandini. Eu gostaria de o feminista. segunda parte. Não, mas eu comecei falando também. Calma aí. O Grandini tá só assim, ó. Não, comecei falando também. Olha para um lado, olha para o outro. Não, até porque é um tema que não é... Vocês vão falar lugar de fala, eu sou feminista e tal, mas é um tema que acredito que mulheres entendam mais do que eu naturalmente. Por questões, feminista, tá vendo? Enfim, por questões naturais. Mas é importante destacar a materialidade sobre a subjetividade. Porque as famílias no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina, enfim, e no mundo dito subdesenvolvido, do ponto de vista hegemônico norte-americano, já são destruturadas. As famílias já são destruturadas. A maior parte das famílias nas periferias do Brasil já não são o homem provedor, a mãe, 2 filhinhos, o cachorrinho, a família linda, maravilhosa. Isso não tem nada a ver com o feminismo. Não tem nada a ver. São mulheres que, muitas vezes, a maior parte das mulheres mantém os seus lares. A gente está falando de famílias em que o marido abandona os filhos e aí a mulher pode arrumar um outro companheiro, aquela criança cresce com outra presença ou cresce sem a figura de um homem, né? Isso não tem nada a ver com o feminismo. Aí a gente tem um recorte social, tem um recorte econômico, tem outros recortes que entram nisso. Então, quando a gente fala de desconstrução da família, a família já foi desconstruída no Brasil e na América Latina e no mundo dito desenvolvido também há muito tempo, há muitos anos. Não existe mais esse formato porque as feministas e porque o establishment, porque o sistema destruiu a família. Acabou a família por outros recortes, por outras questões. Foi... Também por causa das feministas, era uma pauta feminista, foi defendido por feministas de uma geração, muitas vezes, constantemente, na verdade, lutam contra o que as feministas da geração anterior construiu. A alienação parental foi uma pauta feminista antes do século XX, no final do século XX, que a mulher tinha que ter a guarda, e agora as feministas dizem que não, isso é uma criação do patriarcado. Tem muitas criações que são atribuídas ao patriarcado, que são uma criação que foi defendida ativamente por feministas antes. Agora, eu posso dizer que a Revolução Industrial teve uma participação muito grande no esfacelamento, na desintegração das famílias. Isso é um fato histórico, pode ser mensurável, mas dizer que as feministas não tiveram nada com isso, de tanto lutar e tanto conseguir resultados nesse sentido, é um absurdo. E outra coisa, é um objetivo declarado tanto de marxistas, semelhanças entre feministas e marxistas, tanto de feministas quanto de marxistas, obviamente de feministas marxistas, que o sistema como ele está, ele tem que ser destruído. Colocar a família, essa família vista como tradicional hoje, parental. Pai, homem, o pai, mãe, filhos e tal, é algo opressor que deve ser destruído. Ativamente a ideia era destruir. Não era criar alternativas, era destruir isso. A gente não pode ter um padrão. Talvez nós precisemos de um padrão. E esse padrão não é tão ruim. Na verdade, ele é bem vantajoso. Sabe como que a gente pode manter essas famílias saudáveis, constituídas, o papai, a mamãe? A gente pode fazer diminuindo a escala 6x1. A gente pode fazer isso tratando de outras formas, dando dignidade aos trabalhadores, dando dignidade às mulheres. A gente vai fortalecer as famílias dessa forma. Você pode ter certeza disso. Léo, eu não vejo dessa forma. É porque tu tá não é politizando, eu estou trazendo os problemas reais, os problemas da vida real. Então, na vida real, olha só, foi citado o quê? Existe 50% por vocês. Trouxeram um dado, 50%. 55% das famílias hoje são formadas por uma mãe solo, né, que chama. Agora, o que nós percebemos, e aí as pessoas que estão em casa assistindo esse debate também vão fazer a própria análise dela,
ao entorno dela. Porque uma coisa é nós aqui, talvez a nossa bolha, a bolha de vocês falando. Agora, eu estou imaginando a pessoa lá assistindo, aquela pessoa que não tem um conhecimento teórico, né, não tem um estudo para fazer uma análise mais aprofundada. Ele vai olhar para o lado, pô, realmente, pô, aquela mulher ali tem 3 filhos, um com cada pai. Pergunta para ela, pô, por quê? Pô, porque eu fui pro baile funk e tal, não sei o quê, o cara foi lá, fiz a festa. E é o seguinte, pô, eu não tô nem aí. Tem o governo que dá o Bolsa Família, por cada filho que você fizer, você ganha tanto X. Tem, essa mentalidade está sendo disseminada, e infelizmente, eu vejo isso com tristeza, porque as mulheres estão sendo incentivadas financeiramente a construir essa família matriarcal, onde ela é a dona da situação, e ela depende dessa ajuda, desse apoio estatal. Muitas mulheres sem essa possibilidade de trabalho, que às vezes se veem numa situação difícil financeira, veem como uma oportunidade se manter na mão do governo recebendo o Bolsa Auxílio por 18 anos, enquanto a criança for... Isso não faz sentido. Faz todo Isso sentido. só faria sentido se alguém se beneficiasse disso. Será que não está existindo um Você tá incentivo a falar que a mulher não precisa de homem para nada? De um auxílio governamental mulher não precisa de homem para miséria. nada, e não sei o quê. Pô, acabou, você vai ter essa família aí. Fechamos o minuto da rodada, certo? O feminismo também se propõe a desconstruir as opressões sofridas pelos homens. Meu lugar de fala agora, vamos lá. Eu acho que os homens eles são absurdamente afetados pela misoginia, pelo patriarcado, pelo sistema vigente, porque não existe uma ruptura, o sistema vigente ele é antifeminista, né? E isso é importante dizer, e os espaços na academia, na imprensa, em todos os veículos de comunicação, enfim, em todos os espaços, inclusive os discursos das mulheres que ocupam espaços institucionais da burocracia é do feminismo liberal, né? Então, primeiro, é importante dizer e ressaltar isso. E diante disso, os homens eles são afetados de diversas formas. Eu, por exemplo, digo isso na condição de homem, sou afetado na medida em que eu tenho que o tempo todo mostrar virilidade, mostrar que eu sou capaz, mostrar que eu tenho que prover, e se eu não prover, eu sou um inútil, um incapaz. Eu tenho que me cobrar por absolutamente todas as demandas que esse sistema, que é capitalista e é patriarcal, me impõe. Então, são cobranças recorrentes. E isso afeta, né, os homens. É outro tema, mas eu sofri abuso na infância e, enquanto um homem, eu entendi aquilo de uma maneira que seria mal interpretada pelas pessoas, né? Então, você sente vergonha, você sente que vão te julgar de é o viadinho, é o homossexual. Então, existem várias formas na sociedade que acabam prejudicando emocionalmente, psicologicamente, né, materialmente, o homem, justamente por conta dessa ideia e do sistema vigente. Então, é evidente que o homem ele é afetado, e a gente pode entrar depois em casos concretos, enfim, conforme a discussão for rolando, mas é nítido que é importante destacar que os homens também são afetados pela cultura machista e patriarcal. Eu concordo com o Léo em vários pontos, inclusive sobre a questão de homens serem oprimidos na sociedade e as mulheres reivindicarem também direito para esses homens, é quando a gente entende que o problema não são os homens. É o sistema que nós estamos inseridos que dividem esses papéis e colocam homens em situações de poder, como ser provedor, e isso acaba gerando muitos problemas para os homens. Altos índices de suicídio, problemas graves de saúde mental, muita depressão, burnout, estresse, são os maiores índices em situação de rua, que sofrem falência. Então, se você for pensar em tudo isso, o problema não está sendo a mulher. Então, a gente, quando observa que o problema está sendo no sistema, a gente se organiza junto com esses homens para combater o sistema que nos oprime de formas diferentes, mas todos estamos sendo oprimidos pelo sistema. Então, sim, o feminismo luta também pelo direito dos homens para também terem os mesmos acessos que a gente. Principalmente quando feministas ao longo da história se organizaram com movimentos abolicionistas para os negros também terem acesso a direitos, e aí incluía homens também, quando PCDs tiveram para ter direitos também, incluía homens também, LGBTs também. Então, na minha visão, inclusive, essas opressões dos homens estão muito ligadas ao sistema, e quando a gente questiona o sistema, a gente também está trazendo esses homens para dentro da luta, né?
Não, fazendo apenas uma precisão, porque acho que homens também sofrem os efeitos do machismo, mas eu não diria exatamente que homens sofrem opressão, porque eu entendo que a opressão machista é um sistema social, coletivo, que transforma diferenças em desigualdades para a obtenção de privilégios de algum grupo específico da sociedade, nesse caso, os homens e, de forma geral, o sistema.